Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dimensões. Ó, presta atenção, hein? Calma. Vai ser uma coisa assim, eu vou falar pra vocês de como eu entendo, de como isso foi fácil pra mim poder entender, porque isso dava um nó na minha cabeça, esse negócio de dimensões, primeira dimensão, segunda dimensão. E aí quando eu comecei a entender, na verdade o que eu vou passar pra vocês é como eu entendo, como ficou fácil pra mim poder entender e trazer isso pro meu dia a dia. Tá? Então não é teórico, não é para ficar colocando dentro da caixinha, ai, poxa, e aí vem assim, né? Ai, mas olha, física, eu não sou física, eu não sou matemática, eu não sou nada disso. Eu vou falar para vocês do que eu entendo, de como é e funciona para mim pensar dessa forma, tá bom? Então é assim, ó, a gente fala muito, né, que nós estamos na terceira dimensão, migrando para a quarta dimensão. O que é isso? Que história é essa de dimensão e tudo mais? Imagina o seguinte, que você tem um vácuo, né? Ora, se eu tenho um vazio e um vácuo, eu não posso ver nada. Para que eu possa ver e enxergar esse vazio e esse vácuo, eu preciso estabelecer um ponto. Eu preciso me posicionar como observador e estabelecer um ponto. Que ponto é esse? É a primeira dimensão. Então, é como se eu tenho um vazio, um vácuo, eu tenho um ponto. Ele está fixo, parado ali. E não é um ponto assim, ó, vazio no vácuo e aí eu tenho um ponto aqui que aí... Não é isso. Aqui é a terceira dimensão. É um ponto fixo, parado. Tá aqui, primeira dimensão. Quando esse ponto, essa consciência, ela se desloca num plano, certo? Porque para ela se deslocar, ela vai ocupar um espaço. Quando ela se desloca ocupando um espaço e dentro de um tempo, eu tenho a segunda dimensão. Então, ó, eu tenho um triângulo. Veja, a segunda dimensão, ela tá aqui, ó, colada no quadro, tá certo? Segunda dimensão. Então, o que que eu fiz? O que que saiu? Quando ele sai da primeira para a segunda, ele se desloca num espaço. Se eu colocar essas figuras aqui, que estão coladas aqui no quadro, se eu coloco numa impressora 3D, por exemplo, o que acontece? Essa figura que tá plana na segunda dimensão, ela se desloca e aí ela toma um corpo. O que ela fez? Ela virou tridimensional, ou seja, ela tem outras faces, ela está ocupando um espaço diferente. E aí eu tenho o que? Por exemplo, aí eu vou ter o cubo, eu vou ter o triângulo, ou a pirâmide, um cilindro, eu tenho a forma. Então, por exemplo, ó, se eu coloco esse... Costumo usar assim, ó, esse piloto, tá? Se eu olho ele aqui, primeira dimensão, ele vai ser isso. Se eu olho ele na segunda dimensão, ele é isso, plano. E se eu desloco ele para a terceira dimensão, eu tenho esse objeto. Ele está ocupando também um espaço. Beleza. Até aqui, terceira dimensão, matéria, beleza. Quarta dimensão, o que é da ordem da quarta e quinta dimensão? A ordem da quarta e quinta dimensão, ela não fala de matéria, ela fala da frequência, da energia, tá? Então, na quarta e quinta dimensão, eu não visualizo a energia, eu não visualizo, eu sei que ela existe, eu tenho consciência de que ela existe, eu tenho consciência de que existe uma energia aqui, certo? Dentro dessa matéria. E eu posso, como observador, ver a matéria, mas eu não posso ver a energia, eu tenho consciência disso. Então, quarta e quinta dimensão é da ordem do campo da energia, embora na matéria eu tenho energia, mas aqui eu não vou ter matéria, eu só tenho energia. Bom, e aí tem uma historinha que outro dia eu escutei rolou aí pelo Face, WhatsApp, eu não lembro direito, que é uma historinha super legal, que eu achei que pra mim também foi bem ilustrativo, que eu queria dividir com vocês. Então o cara falava o seguinte, ó, que nesse sistema, né, de mudança, pra gente poder entender, porque quando você fala pra muitas pessoas de quarta e quinta dimensão, o cara fala, ok, tá bom.
E aí conta outra, né? E assim, primeiro que eu não tenho que explicar e provar nada pra ninguém, ponto. Mas essa historinha do cara, ela falava o seguinte, que existia uma cidade que chamava Planolândia. Quem já escutou isso, eu vou repetir, desculpa, mas quem não escutou é bem legal. Tinha uma cidade que chamava Planolândia. Na Planolândia, todo mundo vivia aqui, o quadrado, o triângulo, todo mundo vivia dentro do seu plano e era muito feliz, tá? Chegou num determinado momento, a energia começou a mudar, né? Começou a mudar esse paradigma da Planolândia, da segunda dimensão para a terceira dimensão, que é uma realidade tridimensional, não mais plana, tridimensional. Quando começou esse processo de transição, o círculo, por exemplo, ele falou assim, nossa gente, eu tô ouvindo dizer que existe algo além do que é isso aqui, do que é esse plano. Existe algo além, algo que toma uma forma, algo que sai para fora desse plano. Aí o quadrado e o triângulo falam, você é louco, círculo, que isso? Que existe algo para fora? Cadê? Você não tá provando, você não tá vendo. O cara fala, não, mas eu acho que tem mesmo, eu acho que é isso aí. E aí, imagina o seguinte, né? Você tem a Planolândia, tá certo? E aí você tem lá o triângulo, o círculo, o quadrado, todo mundo vivia feliz, tá certo? De repente, chega um piloto aqui, chega aqui. E aí, as pessoas, elas não enxergam isso daqui. Elas não enxergam que ele tem essa projeção. Eles só enxergam que existe isso daqui. O que é que precisa mudar para que as pessoas possam enxergar que isso aqui? A Planolândia não enxerga a tridimensionalidade. A Planolândia só enxerga a bidimensionalidade, só enxerga o que é plano. Ela precisa mudar a consciência, ela precisa acreditar que isso daqui existe. Ora, eu tô falando aqui, ó, eu tô pegando terceira dimensão. Quem vive na segunda dimensão, ela não sabe que tem essa possibilidade. Ela precisa mudar a consciência. Para isso, é uma mudança, é o que a gente chama de uma grande mudança de paradigma. Tá? E aí esse cara, o círculo, ele falava assim, não, tem alguma coisa, eu já vi, eu sinto que tem alguma coisa, sabe? Isso existe, isso tem uma possibilidade de existir. E nós estamos vivendo exatamente esse processo de transformação agora, de mudança de paradigma, né? E isso me lembra uma outra historinha que vocês também já devem ter visto, porque rolou também pelo Facebook, que é aquela historinha dos dois gêmeos que estão na barriga da mãe e que um fala, eu não quero sair daqui não, Deus me livre, eu não sei o que tem lá, e o outro fala, não cara, deve ser bom lá fora, né? Deve ter coisa legal, olha, eu escuto barulhos, deve ter coisas bacanas lá. Ele fala, não, bacana é aqui, eu não sei o que tem. É isso, quando a gente não vê, não enxerga, quando pra gente que é tridimensional, quando você fala de energia e de frequência, ainda fica uma coisa muito distante, certo? E só que a gente está mudando o paradigma, nós estamos mudando essa vivência, nós estamos migrando para uma percepção frequencial, uma percepção de energia. Iniciamos um processo de despertar de uma outra consciência que está dizendo, olha cara, você que está aí na terceira dimensão, tem muito além disso. Esse piloto, essa mão aqui, ó, ela tem um padrão de energia, tá? E vai muito além. Então, você não fica só limitado a fazer as coisas que o seu corpo pode fazer. Você pode fazer muito mais coisas com a sua cabeça, que é aquilo que o cara falava. Ele falava assim, olha, eu sou um círculo, mas se eu ampliar, se eu me projetar, eu consigo ser um cilindro. Você consegue ser um cubo quadrado, né? O quadrado fala, imagina, nunca vou ser um cubo, que eu não sei nem como que faz isso. É isso que a gente está falando. Eu estou falando aí para você. Você pode ser quem você quiser com a sua mente, transformando, pensando, usando energia, o seu coração, né? É a energia do seu coração que vai fazer com que a sua mente expanda, com que a sua mente evolua. E aí tem vários recursos, várias coisas, né? Mas o mais importante que eu queria passar nesse vídeo para vocês é entender um pouquinho o que são essas dimensões e como que a gente transita por essas dimensões, tá? Por quê? Porque a partir de agora, nesse exato momento, nós estamos transitando com as energias, com a frequência de quarta e quinta dimensão. Quarta e quinta dimensão está relacionado ao tempo
e ao espaço. Ora, presta atenção, se eu estou dizendo aqui que na terceira dimensão eu tenho uma projeção, ou seja, eu ocupo um tempo, eu ocupo um espaço e levo um tempo para eu ocupar. Se eu estou falando que a quarta e a quinta dimensão se relacionam com tempo e espaço e eu encurto isso, ou seja, eu não vou conseguir mais realizar as coisas nessa perspectiva de ter que fazer tudo com a minha mão de obra, tudo com o meu corpo, tudo com... Eu posso realizar, eu posso conquistar, eu tenho poder para, eu sou capaz de, se eu começo a entrar e a vibrar na quarta e quinta. Lembra, gente, vai ser muito legal se a gente não ficar preso igual ficou a galera da Planolândia, dentro de um paradigma ainda que a gente não consegue visualizar, que a gente não consegue ver, não consegue saber, tá? Dá essa chance aí pra você, dá essa chance de pensar que isso existe. Fácil, só sentir o seu coração. Seu coração tá na quarta e quinta dimensão. Seu coração é energia, seu coração é amor. Amor é energia, a mais pura energia. Sente ele, sem culpa, sem medo, sem ódio, sem essas coisas que também é energia, mas procura vibrar o amor que você vai ver, fica muito mais fácil de entender as dimensões, tá bom? Beijo na quarta e quinta dimensão, chegou agora pra você. Tchau!